Fala Rockstar! Nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os dados que apresentam que o perfil de consumo tem mudado e como é que a gente pode se adaptar a esse novo contexto. A gente também vai ver quais são os pilares da substituição, ou seja, tudo aquilo que a gente precisa evitar para não ter aquele discurso clichê, batido, piegas, que não transmite verdade, que não é genuíno e não faz diferença na vida dos clientes. E quais são os pilares de um discurso. Para a gente entender esses pilares, vai ficar mais fácil a gente entrar logo na sequência, na próxima aula, no próximo episódio, a gente já fala da estrutura do pitch e como respeitá-lo. Vamos nessa? Então a primeira coisa que é muito louco da gente perceber, a McKinsey, que é uma das maiores consultorias mercadológicas do mundo, juntamente com a Boston Consulting Group, né, que também é uma outra consultoria, desenvolveram uma pesquisa mercadológica para entender por meio de empresas, empresários, executivos e também da população, como é que era a relação deles com essas mensagens, esses estímulos de mídia. E percebeu-se que apenas 14% das pessoas confiam em publicidade tradicional. Por quê? Se você pegar até naquela pirâmide de Maslow lá, você vai ver que logo na base da pirâmide a gente tem necessidades fisiológicas, né? E logo em cima a gente tem a sensação de segurança. Então o ser humano ele é ávido por segurança. E quando a gente fala que a gente não confia em algo, significa que a gente não confia porque algo não está despertando na gente a sensação de segurança. Nos primórdios se falava muito da segurança no aspecto físico, né? De se proteger de tempestades, animais selvagens, mas hoje se fala muito também de uma segurança psicológica, de uma segurança emocional. Então é muito importante eu transmitir para o meu cliente a sensação de segurança. O mais engraçado é que nessa mesma pesquisa percebeu-se que, apesar das pessoas não confiarem em publicidade tradicional, 2/3 da economia mundial é baseada em recomendações pessoais. Aquele famoso boca a boca. O boca a boca, muita gente diz que é a melhor publicidade, o melhor marketing que tem. E é claro, né, o boca a boca, a grosso modo, é alguém falando bem do seu produto, propagando a sua marca. Sem sombra de dúvidas, isso é boca a boca. Mas à medida em que eu me relaciono com alguém e eu foco na interação, no relacionamento, na pessoa e não no negócio, e não simplesmente na venda, eu não vendo só por interesse, eu estou gerando conexão. E essa conexão, independente se essa pessoa comprar de mim ou não hoje, ela acaba gerando um vínculo mais íntimo. E esse vínculo mais íntimo estimula esse boca a boca. E não simplesmente alguém que ficou sabendo do que eu faço está falando por aí, mas alguém que está convicto de que eu faço a diferença, fala do meu produto. Isso sim faz e converte uma venda. Então, a gente vê que nesse cenário as pessoas não estão confiando em publicidade tradicional justamente por esse excesso de estímulos e elas se perguntam, cara, será que isso aqui é real mesmo? Por outro lado, pessoas confiam em pessoas, inclusive em ambientes digitais. Você vai comprar uma coisa hoje na internet, você vai ver a reputação, você vai ver as avaliações sobre aquele produto, aquele serviço ou aquele vendedor, aquela empresa. Então, isso é conexão real, isso é 2/3 da economia mundial sendo estimuladas por recomendações pessoais, inclusive no ambiente digital. Dado que a gente entende isso, a gente pode concluir, pessoas não estão confiando em publicidade, mas elas confiam em outras pessoas. E se elas confiam em outras pessoas, eu vou usar os recursos que estão à minha disposição para estimular, nutrir essa relação e não simplesmente fazer uma venda por interesse. Então, esse novo perfil de consumidor, ele quer uma relação mais verdadeira, mais atual, né? Mais empática. Ele não quer aquela relação fria da venda pela venda. Antigamente sim, se falava de uma venda mais transacional, é custo, preço, produto, aquela negociação ali no fio do bigode e tal. Mas hoje se fala de uma venda mais consultiva, de uma venda em que você vai gerar valor porque você vai ensinar alguma coisa para o seu cliente, você vai lidar com problemas que são cada vez mais complexos e que vão exigir cada vez mais ferramentas diferentes para que ele sane essa dor, aquilo que carece de uma solução. Olhando para isso, a gente pode se perguntar como é que a gente herdou coisas positivas e como é que a gente precisa se adaptar nesse contexto de vendas. Se a gente precisa de uma coisa mais sem maquiagem, mais mostrando a vida real, a gente vê isso inclusive nas redes sociais, como é que a gente olha para isso e percebe que o comportamento também do vendedor precisa mudar? Então a primeira coisa que a gente vai olhar antes de falar das gerações é basicamente o seguinte: quais são os pilares da substituição? Esses pilares da substituição são muito importantes porque é isso que vai levar nós enquanto profissionais, ou é o que pode colocar em risco a nossa vida profissional ou a nossa carreira, dependendo de como a gente trabalhar isso. Porque os pilares da substituição são pilares que mostram que tudo aquilo que é cíclico, que é o primeiro pilar, previsível, que é o segundo pilar, ou padronizado, que é o terceiro pilar, né? Se tiver os três, então aí muito cuidado.
está muito suscetível a ser substituído por uma máquina ou por uma inteligência artificial ou por um software ou por uma tecnologia. Porque tudo aquilo que é cíclico, previsível e padronizado tem uma tendência a ser dominado pela tecnologia. Aí vira uma solução tecnológica que vai suprir aquilo muito mais fácil, de forma muito mais eficaz do que um ser humano. Claro que as tecnologias têm problemas, mas no geral elas são mais eficazes. Olhando para isso, vamos voltar aqui. Tudo que é cíclico, previsível e padronizado. Exemplo, dirigir. Dirigir é uma atividade cíclica? Naturalmente ela é cíclica, assim. Porque eu entro no carro, eu tenho um certo ritual. Eu vou botar o cinto de segurança, vou olhar o retrovisor, vou colocar a chave na ignição, vou dar a partida. É mais ou menos isso. Quando eu termino também de dirigir, é o quê? Eu boto no ponto morto, puxo o freio de mão, desligo o carro, abro a porta, tiro o cinto. Percebe que é mais ou menos o mesmo ciclo que você respeita? Então, sim, é uma atividade cíclica. É previsível? Olha, tudo bem que no trânsito tem muito acidente, nem tudo é previsível, né? Inclusive esse é um risco, essa é uma dor muito grande da gente solucionar. Como fazer com que a gente tenha menos acidentes de trânsito, menos mortes nas estradas? É uma excelente dor de se resolver. Então, é previsível, por exemplo, aparecer o sinal vermelho. O que isso significa para você? Você consegue prever o que aquele símbolo, aquele sinal significa. Eu preciso parar o meu carro. Tem um triângulo vermelho, né? Enfim, branco no centro. Não, então eu tenho que dar a preferência. Então, é previsível por essas regras que a gente tem no trânsito. E por último, ele é padronizado? Em alguns momentos sim, se eu preciso ultrapassar, eu vou pela faixa da esquerda. Claro que as pessoas às vezes não respeitam isso, mas em tese sim. Se em tese sim, eu posso desenvolver um software, tanto que você pode ver que hoje já temos carros autônomos. Em breve, eu não tenho dúvida que as pessoas não vão se preocupar mais em tirar a carteira de motorista, mas sim, como que eu vou comprar um carro tecnológico que já faz tudo de forma automática. E isso sim soluciona um problema real. Então depois que a gente analisou esse novo contexto do que é cíclico, previsível e padronizado, isso vai fazer com que eu fuja daquele mesmo discursinho, daquela mesma técnica fajuta. Desculpa, eu tô falando fajuto nesse caso porque eu defendo muito as técnicas, mas técnica tem que usar com verdade. Se você usar isso de forma mais manipulativa, com certeza as pessoas vão ver que isso é fake, que isso não é real, você não vai ser relevante. Então a gente precisa ter essa empatia e, de acordo com essa empatia, eu vou adaptando o meu jeito de agir com as pessoas. E evitar aquele mesmo discurso que eu falo do mesmo jeito com todo mundo. Porque, vamos combinar, se eu vou falar por telefone, por exemplo, dar o mesmo bom dia, o mesmo até logo, falar as mesmas coisas, seguir o mesmo roteiro, eu não preciso de um ser humano. Eu boto uma gravação para respeitar aquele roteiro e tá tudo certo. É mais eficiente, a gravação não vai cansar, não vai perder o ritmo e é mais fácil. É mais objetivo. Então eu preciso de um ser humano para quê? Resolver problema complexo, ter empatia e gerar valor no atendimento. Aí sim eu preciso de um ser humano. Então não dá para ir por esse caminho. Cíclico, previsível e padronizado. Então, como é que eu fujo desse caminho e consigo ter resultado? Aí eu vou falar dos pilares do discurso. Os pilares do discurso são conteúdo. Ou seja, o que é o conteúdo? É tudo aquilo que eu falo, que eu construo com as palavras e até tecnicamente o que eu posso falar da minha solução. O que eu estou falando efetivamente. Eu tenho a forma, o que é a forma? É como eu falo o conteúdo que eu tenho. E a forma, inclusive, é mais importante do que o conteúdo. Por quê? Porque se eu não tenho uma informação, eu posso parar um pouco, eu posso pesquisar, eu posso correr atrás, pedir para o meu cliente me dar 1, 2 minutos e muitas pessoas vão ter essa capacidade de esperar. Agora, se eu falo o conteúdo certo, mas da maneira errada, meu amigo, acredito que quase nenhum cliente ia tolerar. Se você for ríspido, se você for grosseiro, se você for desrespeitoso, impaciente, talvez ele não tenha tolerância com você e com razão. Então a forma, ela tá acima do conteúdo, pelo menos na minha visão. E a gente também tem a inteligência emocional, que é muito importante, que é, independente do que é processado na comunicação, se eu recebo um não, eu tenho que ter tolerância a receber não. Vendedor que não sabe ouvir não está pronto para ser vendedor, ou pelo menos para ter sucesso. Então, gente, estejam preparados para ouvir não. Se você tem volume, que é uma das coisas que a gente vai falar, ou seja, está falando com muita gente, está produzindo, está no flow, está no seu ritmo, falando com muitas oportunidades, gerando oportunidades, você não está preocupado com não. O cara falou não, você vai, próximo, bora. Não, então eu vou pro próximo, eu vou agir, não vou ficar parado. De forma genuína, não vou desrespeitar, mas eu sigo em frente. Agora, se eu estou falando com 1, 2, 3 clientes só, não estou trabalhando meu funil de vendas do jeito certo, aí sim eu posso ter um problema. Então, precisamos olhar para isso. Conteúdo, forma, inteligência emocional é saber ouvir não.
E tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei quem foi que falou, mas quem tem medo do ridículo, abre mão de ser extraordinário. Não abram mão de ser extraordinários. Se escutar um não, beleza, tomar uma portada na cara, ok. Receber um cliente grosseiro, segue em frente. Inteligência emocional. Eu preciso respeitar esses 3 pilares. Respeitando eles, eu tenho muito mais chance de ter resultado. E aí a gente precisa falar agora das gerações, porque as gerações vão mostrar o que a gente herdou, né, que não foi tão legal, e o que a gente pode preservar e adaptar também no meio do caminho para no mundo de hoje, nesse mundo VICA, a gente conseguir ter resultado. E para falar dessa cultura rockstar das vendas, seja um vendedor de alta performance, eu vou te explicar como tudo isso aconteceu, mas eu vou precisar primeiro recorrer à psicologia, vou lá no Jung, para mostrar e falar um pouquinho dos arquétipos. O que são arquétipos e como esse arquétipo do rockstar pode nos ajudar. Também vou precisar falar um pouquinho sobre gestão geracional, ou melhor dizendo, sobre evolução geracional, como a gente foi mudando, né, à medida que as gerações foram avançando. E o que vale a pena a gente pegar que faz sentido e preservar do que a gente herdou das gerações anteriores, principalmente da parte de vendas, e o que vale a pena a gente mudar, adaptar ou se diferenciar, excluir, anular. Entendendo isso, a gente vai conseguir ser muito mais relevante e ter resultado. E aí a gente vai pro método. Para falar um pouquinho desse arquétipo do rockstar, o que é um arquétipo? Pelo que Jung falava, era quase como se fosse um conjunto de características que um personagem tem. No caso, um arquétipo é quase como se fosse um estereótipo, né? Se eu falo pra você assim, olha, tem um cara que vive, enfim, nas montanhas do Nepal e ele é um grande sábio. Se eu te falei que ele é um grande sábio, naturalmente já vem na sua cabeça alguns valores que provavelmente, algumas características de personalidade que esse arquétipo vai carregar com ele. Então ele vai ter que ter um equilíbrio emocional muito maior, ele vai ter que ser mais paciente. Provavelmente você já está pensando nisso, porque um sábio é um arquétipo, então é um estereótipo. O que aconteceu no passado? Eu defendo muito que o arquétipo de vendas, na área de vendas das gerações anteriores, a nossa ou a minha geração, as gerações que estão entrando aí, eu sou da geração Y, ou também conhecida como Millennials. E tem a geração Z que também já está entrando no mercado com diversos valores e iniciativas diferenciadas. A gente teve no passado a geração X antes da minha e a geração Baby Boomer antes da geração X. Falando da Baby Boomer pra cá, só para explicar, logo depois que acaba a Segunda Guerra Mundial, a gente começa a dar o início, basicamente ali, à geração dos Baby Boomers. Por quê? A geração silenciosa, que é a geração, acho que dos meus avós, enfim, bisavós, é uma geração que viveu ali o entre guerras. Então, é uma situação, teve a Primeira Guerra Mundial em 1914, a Segunda Guerra Mundial em 1939, que vai até 1945. Esse período aí é um período em que, enquanto guerra, conflito mundial, muitas pessoas em idade ativa, idade produtiva, e é sob esse recorte que se dá uma geração é um recorte. Claro, você pode basear mais ou menos no período em que a pessoa nasceu, mas o que mais se considera de uma geração não é quando ela nasceu, mas o período do tempo e espaço aonde ela está produtiva. E quais são os fenômenos regionais e mundiais, políticos, econômicos, sociais, culturais, que estão acontecendo que a influenciam e fazem com que aquele mesmo grupo de pessoas que estão naquele mesmo recorte acabam pensando o mundo. É basicamente isso. Então essa geração silenciosa veio do entreguerras, fiquei muito tempo em guerra, volto para casa, encontro com a minha esposa, ou me caso, enfim, vou fazer o que há muito tempo, né, ficou para trás. Eu vou ter um filho, eu vou ter uma relação mais humana, mais íntima ali, principalmente com a minha esposa. Então, a explosão de filhos no pós-guerra foi muito intensa, por isso que chama Baby Boomer, né, por essa explosão de filhos. Logicamente, você percebe que a sociedade começa a ter mais pessoas disputando por espaço. Então, as escolas começam a ficar mais cheias. Então, para eu ser um aluno de destaque, eu vou precisar, enfim, me expor mais e me destacar mais, competir mais com as pessoas. Logo, eu trago a valorização de uma cultura de competitividade muito forte. Agora, é uma geração que trouxe para nós um relacionamento de longo prazo, que também aprendeu muito a cooperar e a trabalhar na coletividade. Foi uma geração que questionou muito o período guerra, tanto que o movimento Woodstock também acontece nessa geração, então tem muitas coisas legais. E foi um período de abundância econômica, justamente por esse período mais pacífico, se é que eu posso colocar dessa maneira, ou pelo menos generalizando a título mundo, né? Então, se eu tenho uma geração que está mais próspera, ela começa a defender relações mais duradouras com a sociedade. Ó, peraí, se você vai trabalhar numa empresa, se você vai trabalhar, fazer carreira, fique 20, 30, 40 anos, invista os seus sonhos lá, porque isso vai te dar condição de criar
uma vida sustentável, uma vida de sucesso. E o que era sucesso para a geração dos baby boomer? Era a estabilidade, era aquele way of life americano. Eu tenho esposa, 2 filhos, 2 carros na garagem, casa própria, ou pelo menos hipotecado, estou financiando. Era basicamente isso, eu tenho poder de acesso a consumo. Então isso era sucesso para eles. Aí vem logo depois a geração X. Alguns filhos, mas muitos deles, principalmente irmãos da geração Baby Boomer. Geração X foi uma geração que intensificou muito esse lado competitivo. Por que eles intensificaram muito isso? Antes a competitividade vinha de sociedade muito inflada. Depois a geração X, inclusive é chamada de Generation X, porque X em inglês é machado. Ou seja, é conhecida como a geração sacrificada. Tudo que eles foram escutando e vendo dos Baby Boomer, pô, se eu estudar, se eu me qualificar, se eu manter relações duradouras, eu vou ter sucesso. Isso era certo. Dali você já viu que mudou um pouco. A gente teve a crise do petróleo na década de 70, que economicamente foi uma crise que de fato criou aquele efeito dominó, e esse efeito dominó prejudicou muitas pessoas que viviam naquela época. A população, aquela geração X que estava pronta para entrar no mercado, tinha se formado, tinha ido para as universidades, tinha se capacitado, tinha corrido atrás, tinha feito o seu dever de casa. E viu que teve que lidar com demissão em massa, ou seja, eu não consigo emprego apesar de ser bem qualificado. Olha que loucura. Então eles começaram a entender que eu preciso competir ainda mais, ser mais agressivo para conseguir os poucos espaços que ainda existem. Além da crise dos países, né, da OPEP, ali, da crise do petróleo na década de 70, você tem uma série de outras crises. Você tem ali muitos resquícios ainda da Guerra Fria, que era uma guerra muito psicológica, muito do terror, muito da tensão. Você tem ali, depois da década de 80, você tem a epidemia da AIDS, que gerou uma crise de saúde também, bem diferente da que a gente está vivendo, mas que também trazia muito esse alarde nas pessoas. Então, basicamente eles estavam vivendo o caos. Então essa geração ficou muito competitiva. Se você pegar aí os retratos de série, filmes que retratam esse pessoal nas vendas, você vai ver, sei lá, Mad Men, que é uma série muito boa, por sinal, que conta ali os executivos da década de 60, 70 ali, da propaganda, começando a despontar um pouco mais. Você tem ali o Lobo de Wall Street, que conta já ali 70, 80, década de 80 talvez, aquele vendedor que está disposto a tudo para conseguir, até passar por valores morais e éticos para conseguir um resultado. O que é isso? Isso aí é uma herança de um arquétipo do guerreiro, o arquétipo de quem vai para matar ou para morrer, do cara que é sangue no olho, ele faz qualquer coisa para ter o resultado, porque ele está em estado de guerra. E isso realmente fez muito sentido. Tem coisas desse arquétipo do guerreiro que vale a pena a gente conservar. Por exemplo, a disciplina de manter a interação, de todo dia acordar e dar o seu máximo. Isso é legal de se manter. Essa competição não de anular ou destruir o outro, ser melhor que o outro, mas de eu crescer a cada dia, me desafiar e continuar tendo esse ritmo de performance. Isso vale a pena trazer também. Só que vale a pena mudar muitas outras coisas, né? Essa agressividade, essa venda pelo negócio, eu acho que isso a gente não precisa manter. Nossa geração demanda, para quem já está no mercado há mais tempo, até para gerações mais antigas, e para as novas vai demandar mais empatia, mais paciência, ser mais genuíno, ser mais carismático, e também saber lecionar, porque você gera valor quando você ensina algo para alguém, que é um pouquinho daquele arquétipo do professor. Quando você vê alguém que é carismático, que é empático, que quer conexão, que quer verdade, mas ao mesmo tempo que entregar muito mais do que promete, né, fazer um show de verdade, que arquétipo que é esse? É o arquétipo do rockstar. Foi por isso que a gente montou todo esse plano bolado, esse projeto baseado nesse arquétipo. E aí os valores, a cultura rockstar, inclusive na simbologia, né, do símbolo do rock, é convicção. O que é convicção? Aquela certeza, aquela confiança, aquele sentimento de segurança para despertar a confiança na outra pessoa que eu preciso passar. Ou seja, eu preciso estudar, eu preciso conhecer do meu produto, eu preciso conhecer os diferenciais dele, do meu mercado. Eu preciso ter entusiasmo, que é inclusive o maior deles. O que é entusiasmo? Entusiasmo é uma palavra de origem grega, é a minha palavra inclusive preferida do dicionário, que significa, a etimologia dela significa ter Deus dentro de si, ou aquele que é cheio ou possuído por Deus. Cara, isso pra mim é belíssimo, porque quando eu pego o Deus que habita em mim e coloco à disposição do outro para servi-lo, cara, não tem coisa mais bela do que isso. Nas coisas mais simples, para escrever um e-mail ou para criar uma proposta de vendas ou para me reunir com alguém, isso faz sentido. E por último, a gente tem a informalidade, porque as formalidades são as máscaras sociais que a gente usa, né? Isso muitas vezes serve para respeitar protocolo, mas não para se conectar verdadeiramente e genuinamente com as pessoas. Então invistam em convicção, entusiasmo e informalidade.
Essa é a cultura Rockstar. Ou seja, no final das contas, a gente tem que reverenciar as gerações anteriores, porque elas também lidaram com grandes desafios. Você vai ver que a geração X é uma geração fera para lidar com contingência, com períodos de crise, justamente porque eles lidaram com isso na carreira deles, no período produtivo. Até por isso que essa cultura de MBA, de especialização, veio nessa geração, porque se eu me especializo, eu consigo ter mais competitividade no mercado, né? Eu consigo me destacar. Então a gente pode aprender muito com eles, principalmente em cenários de crise. São grandes gurus, com certeza. A geração Baby Boomer também deixa um legado incrível, né? De pensar principalmente em obviamente, eu preciso competir aqui, mas eu também posso colaborar, eu posso viver o coletivo. Só que a gente tem que entender o que a gente pode preservar e o que a gente precisa mudar. E a cultura do Rockstar é tudo o que vocês forem fazer. Tem a ver com o pilar da forma. Lembra que eu disse que a forma é talvez mais importante que o conteúdo? Na técnica, a gente vai ver qual que é a estrutura e qual é o conteúdo. E ali você vai ver, apesar de ter uma estrutura, vai te dar com certeza espaço para flexibilizar, para moldar. Porque eu não vou ser incoerente de falar para vocês que tudo aquilo que é previsível, cíclico e padronizado e botar uma coisa totalmente cíclica, previsível e padronizada. Não, ela tem uma estrutura que é uma forma de organizar, de ter ordem, né, o que é importante, mas se você quiser mudar um detalhe ou outro, você tem total flexibilidade para isso. Agora, o mais importante é a gente cultuar essa forma de se fazer. Não adianta respeitar o método que eu vou apresentar logo no próximo episódio, na próxima aula, se você não agir com essa tríade aqui do Rockstar, essa cultura Rockstar. Convicção, entusiasmo e informalidade. Essa é a forma com a qual você vai se expressar para respeitar esse método. Se você falar com convicção, com entusiasmo, com brilho na voz, com vontade de fazer e com informalidade, de se conectar com a pessoa, né? Você é uma pessoa lidando com outra pessoa, ninguém é mais importante que ninguém. Talvez você queira simplesmente melhorar a vida dela, solucionar uma dor, um gargalo que ela tenha. Aí sim você vai ter resultado. Então não esqueçam, a gente vai ver o método no próximo episódio, mas você tem que necessariamente utilizar convicção, entusiasmo e informalidade para ter sucesso. Se você fizer isso, eu não tenho dúvida que você vai aumentar muito a sua conversão. Rockstar, obrigado por ter ficado até aqui. Já clica no próximo link e a gente já se vê no próximo episódio. Valeu!